Olá, hoje nós vamos ver sobre o feudalismo. Na aula anterior vimos os reinos bárbaros, né, os reinos germânicos que dominaram o Império Romano do Ocidente. E vamos falar hoje então do feudalismo. Atualmente nós vivemos o regime capitalista. Então o capitalismo é um regime que acaba envolvendo a questão política, econômica e social. Mas como que era antes do capitalismo? Então, o feudalismo é esse período anterior ao nosso capitalismo como conhecemos hoje. Então, é um regime político, social, econômico que vai abranger a Idade Média e vai chegar, né, por exemplo, na Rússia até o século XX. Então, é um regime que vai existir em várias partes do mundo. A criação desse sistema feudal, as origens, está justamente lá no Império Romano, né, a decadência do Império Romano, o fim do Império Romano, e também as origens está na influência germânica, né? As tribos germânicas que invadiram o Império Romano. Então, as origens do feudalismo remontam ao final da Idade Antiga, início da Idade Média. Os elementos de origem romana, então, de que forma, né, o fim do Império Romano influenciou na criação do feudalismo, na formação do feudalismo. Então, aqui nós temos dois elementos importantíssimos. O primeiro, a ruralização. Diante das invasões bárbaras, né, os hunos pressionando os germânicos, e é também por causa da questão econômica, né, porque o Império Romano estava numa crise econômica também, os romanos abandonavam as cidades fugindo da crise e dessas invasões. Então, a ruralização. E o outro elemento, o colonato, a origem do colono, né? Que está ligado à ruralização. Então, essa fuga das cidades levaram os romanos pobres, né? Principalmente os plebeus, a ir em busca de proteção e trabalho. Então, eles procuravam as vilas romanas, que eram as grandes fazendas da época, né, os latifúndios, dando origem, aos poucos, aos feudos medievais. Então, essas vilas romanas, que eram fortificadas, que tinham guardas, né, elas vão, aos poucos, ganhando autonomia. E essa autonomia econômica, política, ela vai dando origem aos feudos. Para utilizarem as terras, esses romanos, né, eram obrigados a ceder ao proprietário parte do que produziam. Essa relação entre o senhor das terras e aquele que produzia ficou conhecida por colonato. Esse sistema de trabalho resultou na relação servil do feudalismo. Então repare que diante das invasões, da crise econômica, até o dinheiro ele passa a ter um valor secundário, né? Não havia praticamente comércio. E a Europa se fecha ao comércio, à circulação de mercadorias. Então, o feudalismo ele vai surgindo aos poucos, lentamente. Muito bem, vimos a contribuição então dos romanos. E qual seria a dos germânicos, né? Então, o primeiro lugar seria a economia agropastoril.
né? Então, como já foi dito na aula anterior, das invasões bárbaras germânicas, os germânicos não praticavam comércio, muito pouco. A economia deles era basicamente agropastoril. Outro conceito importante, que outra contribuição, é o comitatus, que era a relação de fidelidade unindo o chefe militar e seus guerreiros. Então, aqui nós temos uma relação que não é só de pai para filho, é o chefe militar e o guerreiro. Então, o guerreiro, aquele que se destaca nas batalhas, ele ganha uma relação de fidelidade, né? De união, um defendendo o outro. E nessa relação de comitatus, nós temos o benefício, que é a recompensa que o chefe militar dava aos melhores guerreiros. E essa recompensa era a terra. Então, lentamente, a terra passa a ser a principal riqueza daquela época, né? Quem vai ter terras vai ser a nobreza, vai ser a elite, vai ser aquele que vai ter o poder político, econômico e social. Então, os germânicos contribuíram com o benefício, né, que vai ser conquistar as terras e os melhores guerreiros, né? Vai ter o líder e os principais guerreiros vão receber terras. E o feudo, né, essa terra, né, porque o feudo vai ser a terra, como se fosse uma grande fazenda. Então, esse feudo, que pertencia a esses líderes guerreiros, né, se dividia então em 3 partes. A primeira delas, a principal, era a reserva senhorial. Então, dentro do feudo, dentro dessa propriedade, dessa grande propriedade agrícola, as melhores terras eram exclusivas do senhor feudal, né, do dono do feudo. Então, esse guerreiro vai se transformar em senhor feudal. Aqui um exemplo de um castelo, né, reconstruído na Alemanha. A segunda parte, podemos dizer assim, era o manso servil. As terras que eram então utilizadas pelos servos. Então aqui nesse esquema aqui, por exemplo, nós temos o manso senhorial. Vamos colocar aqui o castelo. Vamos dizer que aqui estão as melhores terras, né, exclusivas do senhor. Aí aqui o manso comunal, onde os servos podiam praticar sua agricultura, né? Claro, pagando impostos. E uma terceira parte é o manso comunal, as terras comuns. Era o pasto de uso comum, normalmente as florestas, com autorização do senhor, né? A caça, por exemplo, era uma atividade nobre.